Amém, igreja? Tem alguém ainda feliz com Jesus? Amém. Vocês ouviram a última coisa que a Carol falou no louvor hoje? Quem lembra? Ela diz: podei-vos assentar. E agora eu quero pedir aos irmãos, por gentileza, se for possível, se coloquem de pé. Abra comigo sua Bíblia. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, capítulo de número 16. Lucas 16. A partir do versículo 19, para a nossa meditação nessa noite. Eu pude notar no início do culto que a igreja está muito feliz, está muito alegre. Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, vamos manter toda a reverência. Estamos em um culto, né? Então a gente tem que ter aquela reverência de culto. Mas eu fico feliz de ver vocês alegres, amém? Amém, é isso mesmo, só muita reverência. Quando se encontraram, digo amém. Diz assim a palavra do Senhor: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Pai, está posta a tua palavra, que é viva e eficaz. E nós suplicamos a ti nesse momento, por misericórdia, que o teu Espírito Santo nos ilumine e ministre aos nossos corações. Suplicamos a ti, ó Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos. Queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada. Essa parábola é uma das parábolas mais conhecidas de toda a Bíblia Sagrada. Tanto é que um canal de televisão fez um seriado bíblico há pouco tempo e colocou justamente a epígrafe, o título dessa parábola, que é O Rico e Lázaro. Eu tenho certeza que a grande maioria, se não todos que aqui estão nessa noite, já ouviram, já leram e já até meditaram acerca desse texto.
Mas, queridos irmãos, esse é um daqueles textos que quando nós lemos, nós somos tomados de temor e de tremor. Esse é um dos textos mais duros para muitas pessoas. Esse é um dos textos que mexe muitas das vezes com a imaginação das pessoas e até levam algumas pessoas a ficarem preocupadas. Eu gostaria que nessa noite, você que me ouve aqui no templo, você que está na galeria, você que está em casa, recebesse essa palavra com muito temor e tremor no teu coração. Hoje o nosso culto da ceia do Senhor, o Senhor me levou a estar expondo esse texto. Hoje pela manhã nós falamos sobre mordomia cristã na escola bíblica dominical. E esse texto que nós estamos expondo aos irmãos nessa noite, ele tem o seu contexto ainda no capítulo 16, quando Jesus apresenta uma outra parábola chamada de a parábola do administrador infiel, ou a parábola do mordomo infiel. Quando nessa parábola de difícil interpretação, Jesus vai nos dar uma lição de usarmos todos os nossos recursos terrenos para ajuntarmos tesouros na eternidade. No capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 13, essa parábola do mordomo infiel está nos dizendo justamente acerca disso. Porém, no versículo 14, Jesus está falando essa parábola diante de uma multidão e diante de fariseus que estavam acusando de estar recebendo pecadores e publicanos. Na verdade, todos são pecadores. Mas quando Jesus faz esse discurso, o versículo 14 diz que os fariseus que eram avarentos ouviram tudo isso e o ridicularizavam. Ao ouvir a parábola do mordomo infiel, eles começaram a ridicular Jesus. Mas Lucas vai explicar por que ridicularizaram Jesus. Porque eram avarentos. Aqueles escribas e fariseus que eram religiosos estavam mais apegados às suas tradições, que o seu coração estava endurecido, a luz estava diante deles e eles não percebiam. Naquela cultura e naquela conjuntura, se alguém fosse pobre, era alguém que era amaldiçoado. E se alguém fosse rico, era alguém que de fato era abençoado por Deus. E eu quero lembrar aos irmãos que o reino de Deus é totalmente contrário ao reino desse mundo. No reino de Deus, quem serve é maior do que quem é servido. O menor é melhor do que ser o maior. Os últimos serão os primeiros. Os humilhados serão exaltados. A lógica do reino de Deus é totalmente contrária. Então Jesus vai apresentar agora uma parábola que seria o clímax desse momento. Quando Jesus agora vai apresentar diante deles a famosa parábola do rico e do Lázaro. E Jesus vai mostrar nessa parábola, queridos irmãos, o que de fato acontece após a morte. Jesus vai mostrar o seio de Abraão, vai mostrar o inferno, e ele vai mencionar duas pessoas ou duas personagens nesta parábola. Esta parábola, irmãos, ela é diferente de todas as outras parábolas que Jesus apresentou. Ela tem algumas peculiaridades. A primeira é que nós apenas a encontramos no Evangelho de Lucas. Não encontramos nem em Mateus, nem em Marcos e nem em João essa parábola. Mas apenas o médico amado vai relatar Jesus apresentando essa parábola. Outra peculiaridade dessa parábola é que é a única que tem nome próprio. Todas as vezes que Jesus apresentava uma parábola, os sujeitos eram ocultos. Nesse caso, o sujeito está explícito. O rico e Lázaro, um nome próprio. E esse nome tem todo um significado, que Lázaro significa o Senhor cuida, ou Deus ajuda, ou Deus vem em meu auxílio. E queridos irmãos, Jesus então agora vai apresentar os contrastes desses dois personagens.
Primeiro, nós vamos olhar para esse texto naquilo que Jesus fala acerca da vida de ambas as pessoas, tanto de Lázaro quanto do rico. O que acontece do lado de cada sepultura, nós encontramos do versículo 19 até o 21. O texto vai dizer que rico e o Lázaro viviam vidas opostas. Um desfrutava de uma vida de riqueza, felicidade e prazeres terrenos. O outro, queridos irmãos, mas esse homem que vivia essa vida que o texto vai dizer esplêndida e regaladamente, ele é rico, mas o seu problema não é a sua riqueza. O problema dele é a riqueza sem Deus. O rico não tem tempo para Deus, sem para o próximo e nem para o próximo necessitado. O Deus desse homem era o dinheiro, porque este é o contexto do que Jesus está apresentando. Do outro lado está a outra personagem, que é Lázaro. Essa figura, queridos irmãos, ela vive em extrema miséria. Era um mendigo, passava fome, estava coberto de chagas e os cães lambiam as suas úlceras. Então nós temos dois personagens totalmente opostos aqui, quando a Bíblia vai mostrar do versículo 19 ao 21, na esfera terrena. Na esfera terrena, eles estão em classes totalmente diferentes. Um é muito rico, o outro é muito pobre. Mas, queridos irmãos, ao analisarmos o texto na sua plenitude, eu entendo que quem era rico era o pobre, e que quem era pobre era o rico. A palavra do Senhor diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Talvez, queridos irmãos, aqui nesse período em que nós vivemos na terra, que é um período muito passageiro, nós podemos talvez até passar por algum tipo de adversidade, por algum tipo talvez até de ausência de algum conforto e de alguma coisa que nós gostaríamos de ter. Mas, queridos irmãos, a maior riqueza que nós temos, a única herança que nós temos, essa ninguém pode tirar de nós, que é a nossa salvação em Jesus Cristo. Eu quero dizer aos irmãos que esse Lázaro vai ao seio de Abraão, não porque ele é pobre, mas porque temia Deus. Ninguém, a palavra do Senhor, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O apóstolo Paulo em Colossenses, ele vai combater o ascetismo. O que é o ascetismo? Algumas pessoas que pensam que se abdicarem de algumas coisas do mundo e começarem talvez a se flagelarem ou fazerem sacrifícios humanos, com isso então obterão a salvação em Cristo Jesus. E de forma nenhuma Jesus está dizendo isso nessa parábola. É que o personagem de fato é um mendigo dizendo isso aqui nessa esfera terrestre, mas esse mendigo é alguém que é rico da graça de Deus, é alguém que recebeu algo que o dinheiro não pode comprar. E, queridos irmãos, a palavra de Deus vai dizer que a situação desse homem era tão difícil que ele foi colocado na porta daquele homem rico e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa daquele homem rico. E o texto vai dizer, queridos irmãos, que a situação dele era tão lastimosa, era uma situação tão difícil, que os cães que estavam ali na rua vinham lamber-lhe as chagas. De fato, aquele homem não vivia, ele sobrevivia e marginalizado devido à sua condição financeira diante daquele povo. Mas, queridos irmãos, do outro lado está um homem, que a Bíblia não cita o nome, mas diz que esse homem vivia esplendidamente, regaladamente, e se vestia de púrpura finíssima. A púrpura, queridos irmãos, além de ser uma espécie de tecido caro para aquela época, ainda recebia um tingimento que era feito de um molusco marítimo, que fazia com que se tornava muito caro aquelas vestes. E Jesus vai citar essa veste para dizer que aquele homem era um homem muito rico. Só, queridos irmãos, que apesar da diferença financeira e da classe social de ambos, algo em comum vai acontecer na vida de ambos. Na equação da vida,
a morte é o sinal de igualdade. Na equação da vida, a morte é o sinal de igualdade. Você já foi a uma funerária? Se você não foi, eu te aconselho, pelo menos por curiosidade. Eu tenho um amigo lá em Apim, o Juscelio Marcos. Ele é dono de uma funerária. E a minha farmácia era justamente ao lado da funerária dele. E de vez em quando a gente ia bater um papo, e até estranho como que ele ficava tão à vontade no meio daquelas urnas mortuárias, né? A gente às vezes tem uma impressão ruim de estar naquele ambiente. Mas, irmãos, aquele ambiente nos diz algo muito interessante. Eu pude perceber que na funerária não tem caixão só para pobre. Lá também tem caixão para rico. Na funerária não tem caixão só para velhos. Na funerária também tem caixão para novos e até para crianças. Eu percebi, queridos irmãos, que a palavra do Senhor, o que ela diz lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 1, é uma grande realidade. A palavra de Deus diz que há mais proveito em uma casa onde há luto do que uma casa onde há banquete. É bem na verdade que todos nós preferimos ir a um churrasco, a uma festa, do que ir a um velório. Mas é bem na verdade que o churrasco nós temos pouquíssimas reflexões. Nós queremos bater papo, queremos rir, mas as reflexões são mínimas. Mas todas as vezes que nós vamos a um velório, principalmente se for alguém muito próximo de nós, nós então entendemos como que a vida é breve, como que ela é um sopro e que é uma realidade. E que na equação da vida, repito eu, a morte é um sinal de igualdade. Ela é muito democrática, ela nos iguala, ela mostra para mim e para você que aqui na terra nós somos perecíveis e que o tempo passa rápido. E queridos irmãos, eu fico observando quando eu vou a um velório, existe uma frase dita em nosso meio que se você quer ficar bom, é só você morrer. Quando a gente vai a um velório, existem algumas frases que se tornaram clichês. Tem gente que olha e fala assim, olha, parece que ele está dormindo, né? Deixa eu dizer algo para os irmãos. Meu amigo trabalha na funerária, um dos papéis dele é colocar um sorriso no rosto de quem morreu. Você nunca vai chegar lá e vai ver alguém que está com semblante chorando porque ele faz isso. O que isso tem a ver com a mensagem? Tem a ver, queridos irmãos, porque o sono da alma é uma heresia. O sono da alma não é bíblico. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Não importa o quanto aquele corpo naquela urna mortuária está sorrindo ou está feliz, porque o que importa não é o que está acontecendo aqui, mas é o que está acontecendo na eternidade. Outra coisa que eu observo quando vou a um velório, é que alguém chega perto e fala assim, não é porque morreu não, mas era uma boa pessoa. Já viu? Morreu, ficou bom. Uma esposa sofria muito com seu marido e a sua família, mas ele era um homem que tinha muitas posses. E quando você vê um velório que tem muita gente, das duas, ou ele é muito querido ou ele tem muito dinheiro. Estamos num ano político. Os políticos estão de antena ligada. Quando tiver um velório, eles vão para lá. É ou não é verdade? Mas, queridos irmãos, eu fico observando que as pessoas chegam e, nossa, era tão bom. E aconteceu que essa mulher que sofria com esse marido, estava chorando, mas os seus filhos ali. E chegou o momento daquele culto fúnebre, em que abriu a palavra para que alguém pudesse dizer alguma coisa. E alguém chegava e dizia, olha gente, esse homem que está aqui, não é porque morreu, mas ele foi um excelente pai. Foi uma boa pessoa, cuidou muito bem dos seus filhos. O pessoal, Chegou outro, gente, não é porque morreu, mas esse homem foi um excelente marido. Como cuidou da sua esposa até o último momento. Chegou outro e disse, esse homem era muito honesto. Como ele era honesto e transparente nos seus negócios. De repente a viúva gritou, epa, é meu marido que está aí mesmo ou é outro? Ela veio até a urna e quis conferir se de fato era ele mesmo. Então, queridos irmãos, não importa o que as pessoas vão dizer ao meu e ao seu respeito após a nossa morte. O importante é aquilo que Cristo diz ao nosso respeito.
E queridos irmãos, o texto vai nos mostrar que na vida esses homens viviam, cada um em uma classe social, cada um vivia um estilo de vida, mas agora do versículo 22, queridos irmãos, o texto vai nos trazer esta realidade que é a morte. O que acontece no sepultamento de ambos? O texto vai dizer assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Para onde foi o mendigo? Para onde, irmãos? No Talmud judaico chama o seio de Abraão também de paraíso. Ou seja, esse homem estava salvo. O texto vai dizer que morreu também o rico, e a única coisa que o texto diz é que ele foi sepultado. Eu imagino como é que foi o velório desse rico. Quantas homenagens, quantas coroas, quantos discursos, que cortejo enorme de repente levou aquele corpo até o cemitério. Mas, queridos irmãos, o mais importante não é o que aconteceu aqui. O importante é que o texto vai dizer que quando Lázaro morre, ele é levado pelos anjos. Aquele que talvez as pessoas olhavam para ele e tinha até nojo, o único que se aproximava dele eram os cães, e talvez para tirar algum proveito. Mas agora um cortejo celeste veio à terra para levá-lo diante do Pai. Que coisa linda e maravilhosa, queridos irmãos. Tem gente que tem muito medo da morte. Eu digo sempre que eu não tenho medo da morte. Eu até brinco que o meu medo é deixar uma viúva dessa, né? Vai ser muito difícil para mim, mas eu não tenho medo da morte, irmãos. Sabe por quê? A Bíblia diz, queridos irmãos, que o Senhor tem prazer na morte do justo. O justo, quando ele morre, ele fecha os olhos aqui e vai ser levado pelos anjos diretamente para o paraíso. O Senhor Jesus disse lá na cruz do Calvário ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, naquele mesmo dia. Algumas pessoas pensam: pastor, mas não tem um purgatório, não tem uma segunda época, não tem não. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. O rico foi para o Hades, o rico foi para o inferno, para o Guiena, para o Sheol, mas o Lázaro, ele foi para o paraíso, foi estar nas delícias eternas, na presença do nosso Senhor e Salvador. Queridos irmãos, o que acontece no sepultamento, não se diz nada muito acerca da situação religiosa de ambos, mas Lázaro era evidentemente um fiel servo de Deus, pois quando morreu, os anjos o levaram para o seio de Abraão. O rico, por sua vez, por causa do seu estilo de vida, fazia do prazer o seu Deus. E queridos irmãos, aqui eu quero falar algo aos irmãos muito interessante. O problema não é o dinheiro. Hoje nós estamos lendo aqui Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 6 e no versículo 10. Paulo vai dizer ao Timóteo o seguinte: olha, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O dinheiro em si, irmãos, ele não é mal. Eu nunca vi uma nota de 200 ofender alguém. Eu nunca vi uma nota de 100 chamar alguém para fazer uma coisa errada. Não, são objetos inanimados, não tem vida. Agora nós é que decidimos o que vai ser bênção e o que vai ser maldição na nossa vida. Irmãos, entendam uma coisa: nessa sociedade capitalista que nós vivemos, nós corremos um sério risco de sermos assediados, somos assediados, mas corremos um sério risco de sermos seduzidos e vencidos por esse mundo que é governado, esse sistema mundano que é governado pelo inimigo das nossas almas. Porque aqui nessa esfera terrestre, você vale o que você tem. É a sua conta bancária, é o seu network, as suas influências, são as suas amizades. Mas deixa eu dizer algo para os irmãos: tudo isso é perecível, tudo isso é efêmero. Caixão não tem gaveta. Eu nunca vi alguém sendo levado para o cemitério e ter uma carreta atrás com todos os seus bens, e ainda que assim o fizessem, não teria efeito algum, porque aquele morto não poderá desfrutar de nada mais dessa terra. Eu quero dizer para os irmãos que esse assunto é muito sério, porque ele tem tudo a ver comigo e com você. Nós somos mortais.
uma hora a gente vai, mais cedo ou mais tarde, ou se Cristo vier, né, seremos transformados e encontrar com Ele nos ares, mas nós podemos ir a qualquer momento. Hoje o pastor Márcio Valadão completou 50 anos de ministério. Não sei se algum dos irmãos acompanharam a cerimônia, foi muito linda, teve muitas homenagens. O pregador foi o pastor Pascoal Piragini, da Igreja Batista lá de Curitiba. Foi bênção demais, que mensagem. Eu digo para o irmão, porque ele agora é meu mentor, né? Diga-se de passagem. Ele foi o pregador lá hoje, estava presente a primeira-dama do país, estava presente o presidente. E quando o pastor Márcio Valadão foi agradecer aos irmãos que ali estavam, ele disse o seguinte: olha, eu tenho plano para daqui 100 anos, mas a única garantia que eu tenho é do hoje. A única garantia que eu tenho é do agora. E às vezes nós vivemos como esse rico, tão preocupado com o amanhã, com tudo que a gente pode adquirir. Irmãos, nós somos a geração que mais é ansiosa. E ficamos numa preocupação em dar conforto aos nossos filhos e a nós mesmos. E acaba que a gente tem hoje tudo na velocidade da luz, temos um conforto que nem os maiores imperadores de Roma tiveram. E mesmo assim somos pessoas ansiosas e muitas das vezes ainda reclamamos daquilo que temos e fazemos. Nós precisamos de rever os nossos conceitos. Nossa cultura precisa ser do céu. O nosso pensamento precisa ser do céu. Porque aqui nós somos forasteiros, aqui nós estamos de passagem. E queridos irmãos, existem muitas atitudes que nós podemos tomar agora, e que vai chegar um tempo que não terá mais jeito. Hoje de manhã eu disse uma frase aqui, muito parecida com as frases que a Dilma Rousseff dizia, mas a frase de fato foi real. Eu disse: chegará um tempo que não haverá mais tempo. O contexto da lição hoje era justamente sobre o tempo. Mas chegará um tempo que não haverá mais tempo. A Bíblia vai dizer daquele homem que disse: olha, a minha lavoura produziu tanto, eu vou derrubar os meus celeiros, vou fazer outros celeiros, e vou me fartar, e vou beber, e vou viver. Aí ele ouviu uma voz que dizia: louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado? Nós vivemos em um país que as pessoas que dão um jeitinho brasileiro, as pessoas que são desonestas, as pessoas que conseguem se sobrepor e tirar vantagem dos outros são elogiadas. Mas ainda que você receba elogio e tapinha nas costas aqui na terra, você terá a desaprovação de Deus. E de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E essa palavra não é apenas para quem não entregou a vida a Jesus, mas também para aqueles que são membros de uma igreja, mas que talvez ainda não nasceram de novo. E Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer de novo, tem que ser nova criatura, tem, queridos irmãos, que ser uma nova criação, tem que viver uma vida de santidade, tem que amar a Deus. São características daqueles que realmente tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Olhando para o texto, nós percebemos que para Lázaro a morte trouxe o fim dos seus sofrimentos terrenos, mas para o rico o fim da sua felicidade na terra. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: o tempo aqui passa muito rápido, o tempo aqui voa. Eu tenho visto as pessoas colocar foto de crianças na internet, colocar vai devagar tempo, porque o tempo passa, o tempo voa. E deixa eu dizer algo para os irmãos: a eternidade não pode ser medida. O tempo que nós vivemos aqui é muito curto para a gente, sabe, não servir ao Senhor, não viver para a glória dEle. A palavra do Senhor diz uma coisa, irmãos, olha para mim aqui: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque o que há no mundo são as concupiscências, os desejos da carne. E o mundo passa, e os seus desejos, mas aquele que está no Senhor permanece para sempre.
Pastor, mas eu sou muito esperto nos meus negócios, nas coisas que eu faço. Ok, o melhor investidor é aquele que investe para a vida eterna. É só você olhar do versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 16. Jesus está ensinando a nós investirmos na eternidade. A Bíblia diz assim: não ajunteis tesouro onde a traça e a ferrugem consome. Mas, irmãos, parece que a gente fala isso e não entra na mente das pessoas. Parece que as pessoas pensam que isso é apenas uma questão de religiosidade, que o pastor tem que falar essas coisas. Eu não tenho. Eu poderia estar pregando uma mensagem coach aqui hoje para vocês e sair para casa com seu ego inflado. Não, eu tenho uma responsabilidade com a palavra de Deus e eu estou dizendo para você: se você tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ajuntem tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, nem os ladrões não minam e não roubam. Todo investimento nessa terra é perecível, todo investimento, mas o nosso investimento na eternidade ninguém pode arrancar de nós. E se você não tem mandado um bom material para o céu, você tem sido um péssimo investidor. Certo puritano no século XVI, ele diz o seguinte: o único inferno que o crente vai experimentar é aqui na terra. Mas o ímpio, a terra será o único céu que ele vai desfrutar. Pastor, mas não é bem assim não, né, pastor? É bem assim. O fogo do inferno é literal. O inferno existe. Ele está no final de uma vida sem Deus. Não deixe o diabo te enganar, querido irmão. Não deixe esse mundo te seduzir. Entenda que tudo aqui é passageiro. Um dia desse alguém disse: pastor, nós perdemos tal coisa. Eu disse: sabe o que João Batista disse quando foram falar para ele? Jesus está pregando, está tomando nosso lugar. Ele falou assim: ninguém tem nada que não tenha recebido do céu. Repita comigo, igreja: eu só tenho aquilo que veio do céu. Se não veio do céu, você não tem nada. João Batista que disse. A única coisa que eu tenho é aquilo que eu recebi de Deus. Por isso, Carol, que às vezes Deus balança a figueira da gente assim, aí a gente olha para esse mundo e fala: você sabe que esse mundo não está com nada? Você sabe que se as coisas derem certo demais, a gente vai começar a gostar das coisas daqui? Você sabe que se tudo que a gente fizer aqui a gente tiver êxito, a gente fala, quando alguém grita: Maranata, vem Jesus, a gente fala: não, vem não. Um dia desse uma jovem falou comigo: não, Maranata não, eu quero casar primeiro. Eu falei: fica ativa, minha filha, casar com Jesus é muito melhor. Cativa, eu sou casado. E olha que a minha esposa é uma bênção. Eu quero casar, bota não. Ainda bem que Jesus não ouve certas orações, né, irmãos? Ainda bem, né? Sabe de nada, inocente, né? Mas, queridos irmãos, o terceiro contraste que nós encontramos nesse texto, primeiro o contraste da vida, o segundo o contraste do que aconteceu na morte, é o contraste do que aconteceu na eternidade. Você sabia que a morte é um grande mistério para muita gente? Há pessoas que não acreditam que após a morte exista vida. Há pessoas que pensam que após a morte acabou, acabou. Mas deixa eu dizer algo para os irmãos: no inferno não há ateus. No inferno não há agnósticos. No inferno todos creem que existe o céu, que existe o inferno, que existe um Deus. Você pode até pensar que não existe inferno, mas se você morrer, você vai crer que ele existe. Essa é uma grande realidade. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. É porque hoje está meio fora de moda pregar essas coisas. É porque hoje está meio fora de moda falar de vida eterna. Hoje as pessoas querem chegar na igreja e aprender 5 passos para você prosperar. 10 passos para você casar com uma pessoa. 5 passos, e vai dando cada vez mais passos, mas esses passos estão em direção ao inferno. Pessoas com o ego inflado, sendo lançado nas chamas exteriores. Essa tem sido a realidade.
Mas, queridos irmãos, o texto agora vai nos falar do versículo 22 ao 31 acerca da eternidade, que diz assim, acompanhe comigo na sua Bíblia: no inferno, algumas traduções está escrito no Hades, em tormentos levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Mas aí ele replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Queridos irmãos, na eternidade, o que acontece do lado de lá da sepultura? Deixa eu dizer algo para os irmãos: a vida não termina em um leito de hospital ou em um acidente. A vida não termina em uma urna mortuária. A vida não termina no cemitério. Não. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, segue-se a eternidade. E só há 2 caminhos. A Bíblia não apresenta uma terceira via, só há 2 vias. Ou o seio de Abraão, que é o céu, o paraíso, ou o Sheol, Guiena, que é o inferno. Eu sei que existem algumas seitas aniquilacionistas que dizem: ok, o inferno existe, mas a pessoa será lançada lá e pronto, acabou. Você está enganado. Jesus disse que é onde o bicho não cessa de roer. A Bíblia deixa muito claro que o inferno também é eterno. O céu é graça de Deus, o inferno é justiça de Deus. E para lá serão enviados todos aqueles que não creram, que não amaram a Jesus Cristo, que blasfemaram, como foi o caso dos fariseus, que eram avarentos e quando ouviram começaram a ridicularizar. Isso acontece. A gente anuncia o evangelho e muitos acham isso uma maluquice, começam a ridicularizar, mas vai chegar um dia em que tudo isso vai passar. Então, queridos irmãos, uma vez que se morre, a condição de bem-aventurança ou de condenação, ou estará para sempre com Cristo, ou eternamente sem Cristo. Está fixada para sempre. Não existe segunda chance. Não existe purgatório. Não existe sono da alma. Não existe aniquilação da alma. Tudo isso não é bíblico. O diabo tem trabalhado para colocar o inferno menos terrível. O diabo tem trabalhado para que as pessoas pensem que o pecado não é tão pecado assim. Eu estou aqui para te lembrar que o inferno é terrível. Eu não quero ir para lá, eu não vou para lá. Queridos irmãos, não existe segunda chance. Lázaro foi carregado pelos anjos até o seio de Abraão. O céu, o rico que viveu aqui sem Deus. Pastor, por que você pode afirmar que ele viveu sem Deus? Porque a Bíblia diz que aquele que confessa ao Senhor, que se tua boca confessares, aqueles que confessam o Senhor serão confessados diante do Pai que está no céu, mas aqueles que o negarem também serão negados diante do meu Pai que está no céu. E nem sempre nós negamos a Jesus, falando eu nego Jesus, ou eu não creio em Jesus. Não, às vezes com as nossas atitudes, às vezes com o cristianismo barato, com o cristianismo religioso, nós estamos negando o verdadeiro evangelho, estamos negando quem é Cristo. Então, queridos irmãos, o rico que viveu aqui sem Deus abriu os olhos e estava no inferno, um lugar de eterno tormentos. E o que me chama a atenção é que agora no inferno ele quer fazer muita coisa que aqui na terra ele não fez. A primeira coisa que ele fez, ele começou a orar,
Porque o que é orar, pastor? Orar é falar com Deus. Pastor, como que você afirma que ele não orou? Se ele tivesse orado, ele não estava no Hades. Mas lá no Hades ele vai chamar Abraão de pai. Ou você conhece quem é Cristo agora, ou não terá outra chance. Ou você se rende a Cristo agora, ou não haverá outra chance. Os irmãos sabem qual é o local que existe mais oração no mundo? Quem sabe? Quem sabe o lugar que mais tem oração no mundo? Não é nem no céu. O lugar que tem mais orações no mundo é no inferno. Lá no inferno, eles têm total consciência de que Deus existe. E até tentam falar com Ele. E até reconhecem quem Ele é. Até reconhece que Ele é bondoso e que Ele é misericordioso. Até reconhece. Porém é tarde demais. Já não há mais nada o que fazer. E quantas das vezes nós passamos aqui nessa vida, queridos irmãos, e a palavra do Senhor nos diz: orai sem cessar. Jesus nos ensinou a orar e às vezes nós não oramos, nós não falamos com Deus, nós falamos da vida de todo mundo, nós gostamos de uma fofoca, gostamos de quando acontece alguma coisa, para a gente tricotar. Eu estava dizendo um dia desse que eu fico assustado com uma rádio peão que existe, que eu nunca vi, é 1 minuto, todo mundo já sabe de tudo. Cuidado. Não, eu não sou fofoqueiro não, talvez você pense que não é. Mas se quando a notícia chegou em você, morreu em você, você recebe. Se você passou para frente, você precisa aprender a controlar a sua língua. Você precisa. Irmão, não tem meio termo não, eu estou aqui para falar a verdade. Orar que é bom? Nada. Culto de oração que tem menos pessoas. Eu tenho dito que é o que a gente mais sente a presença de Deus. Agora, quando acontece um babado, rádio peão, todo mundo fica sabendo. Aí eu fico pensando, será que você vai vivendo dessa forma, se almeja morar no céu? Talvez o céu não seja um lugar nem interessante para muita gente, sabia? Talvez não seja. O céu é um lugar para gente santa, gente que ama justiça, gente que ama honestidade, que ama o próximo, gente que tem empatia, que se coloca no lugar do outro. O céu é para isso. Aquele homem agora, ele quer orar, chama até Abraão de pai. A Bíblia diz que ele estava em tormento e ele agora levanta os seus olhos. A vida inteira ele não levantou os olhos, só olhava para a terra. Prova disso, queridos irmãos, que ele tinha muitas riquezas terrenas, mas nada do céu. E Paulo diz assim lá em Colossenses 3:1: se porventura já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está. Esse homem passou a vida inteira olhando para a terra. Meu carro, minha casa, meu dinheiro, meus amigos, tudo era meu. Agora, quando ele estava no inferno, ele resolveu erguer os olhos e reconhecer quem era Abraão. O Senhor te chamou para olhar para cima. Eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tira os seus olhos da terra e fica os seus olhos no céu, porque quem gosta muito dessa terra será consumido com ela. Eu não gosto. Depois, queridos irmãos, em tormento, ele chama Abraão de pai e vai dizer: olha, pede Lázaro, aquele que ficava na minha porta lá, os cães lambiam a chaga, pede ele para molhar agora a ponta do dedo na água e colocar na minha língua, porque eu estou atormentado nessas chamas. Enquanto aquele homem viveu, ele não experimentou da água da vida. Jesus disse para aquela mulher: ah, mulher, se você soubesse quem me pede água, você me pediria água, e eu te daria a água da vida, e de você iriam fluir rios. Eu louvo a Deus porque aquela mulher abandonou o cântaro e foi servir a Cristo Jesus. Mas muitos nessa terra não estão bebendo da água da vida. Talvez lá no Hades vai dizer: eu quero água, mas vai ser tarde demais. Eu nunca fui no inferno e nem quero ir. Tem muita gente falando aí que já foi no inferno, né? Ah, Deus me levou no inferno e eu vi isso, vi aquilo. Bobagem, conversa fiada. Eu nunca fui lá não, mas eu acho que lá não tem bebedouro. Mas aqui tem uma água da vida jorrando. Jesus diz nessa noite: quem tem sede, vem a mim e beba. Esse tempo é o tempo da oportunidade. Esse tempo é o tempo da graça. A água está jorrando. Ainda
Quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele homem agora, queridos irmãos, ele vai dizer a Abraão. Abraão vai dizer para ele: meu filho, lembra, aí na terra você só queria cuidar das suas coisinhas. Lázaro, coitado, estava lá com a companhia dos cachorros, mas ele orava, me servia, me amava. Agora ele está recebendo aqui um consolo. O versículo 26, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem está aqui não vai para lá e quem está lá não vem para cá. Tem gente, eu já orei para algumas pessoas que estão vendo espíritos, e depois que eu preguei aqui, já apareceu aqui uma levada de alguns também, que me disseram: pastor, tem vindo espírito, ora na minha casa. Já orei por alguns e sumiu, vou orar, tem outros ainda, não terminei não. Aí alguém diz: pastor, é algum parente meu, é alguma coisa? Irmãos, Jó 7,8 diz que tal como a nuvem passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Após a morte segue-se o juízo. Pastor, então o que esses espíritos? São espíritos malignos, que vêm para confundir, que vêm para fazer aquilo que o diabo vem fazer: roubar, matar e destruir. Repreende em nome de Jesus e manda embora e pronto, acabou. Mas deixa eu dizer uma coisa: quem desceu à sepultura, irmãos, só vai aguardar agora o juízo. Os que morreram em Cristo experimentarão a primeira ressurreição. Você pode dizer amém? Quando a trombeta soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí, irmão, seu pai vai aparecer de novo. Aí o seu parente, que foi servo de Deus fiel, vai vir de novo a receber um corpo transformado, a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos com Ele para todos sempre. Apocalipse 26 diz: bem-aventurado aqueles que experimentarem a primeira ressurreição. A única morte que o crente em Jesus Cristo experimenta é a morte física. A morte espiritual não tem poder sobre nós. A segunda morte é quando será lançado o diabo e seus anjos e todos aqueles que não entregaram a vida a Jesus no lago de fogo, que queima eternamente. Amém, igreja? Então, queridos irmãos, aquele homem agora pede alguém para ir lá e resolver o assunto. Falou: tem um abismo aqui, quem foi não volta, meu filho. Aqui agora, ó, encerrou. Nós nunca oramos para o morto aqui nessa igreja e nunca vamos orar. Enquanto tem vida nós oramos, mas nós sabemos que após a morte segue-se a eternidade. Quem lembra de Mirtes Matias, uma grande escritora batista? Quem lembra de Mirtes Matias aí? Pesquisa aí, irmão, que é coisa boa. Não tinha internet não, a gente tinha que ler o livrinho. Lembra do livrinho azul pequeno? Era maravilhoso. Mirtes Matias dizia o seguinte: se quiseres me dar flores, me dê em vida, porque quando eu partir, na eternidade as terei. Quer que eu repita, irmãos? Se queres me dar flores, me dê em vida, porque quando partir, na eternidade já as terei. Que coisa linda, que segurança que Cristo nos dá. Queridos irmãos, mas aí ele vai replicar: eu imploro que mandes a minha casa paterna. É interessante que aqui na terra não implorava, mas lá no inferno agora ele quer implorar, mas já é tarde. A palavra do Senhor diz assim, olha, Jeremias 33:3, buscar-me-eis, aliás, 33:3, vamos dizer todo mundo junto, 2, 3 e clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda. Agora é hora de clamar. Amém, irmãos? Agora é hora de clamar. Depois, tarde demais. E tem gente, irmão, que está, sabe, postergando. Depois eu vou, sabe? Eu estou aqui para dizer, irmão, lá no inferno muita gente vai lembrar de mim. Lá no inferno, não é porque eu vou estar lá não. Vai lembrar que eu preguei a verdade, mas ele não quis me ouvir. Vai lembrar que eu preferi falar a verdade do que ser coach, mas ele não quis me ouvir. E eu lavo as minhas mãos, eu não vou ser julgado pelo que eu falo, mas aquilo que eu deixo de pregar, que eu deixo de ensinar. E esse homem agora vai clamar e vai dizer o seguinte, olha que interessante isso aqui, irmão, já estou encerrando. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos, ou seja, eles têm a Torá, tem o Nevim, tem o Ketuvim, tem os escritos, tem tudo na mão deles. É só ir para a palavra que eles não vão vir para cá não. Você veio porque você não deu ouvido. Você resolveu chamar Abraão de pai agora, mas é só eles fazerem isso que eles não vêm.
Mas o desespero dele, irmão, sabe o que que é? Que ele nunca pregou para a família dele, nunca falou de Jesus para ninguém, mas agora lá no inferno ele queria ser missionário. Tem gente que não fala de Jesus para o vizinho, não testemunha para ninguém. Agora lá no inferno ele queria que alguém fosse lá na casa dele pregar para a família dele, porém já era tarde demais. Não tinha mais o que fazer. Ah, pastor, Deus é tão bonzinho. Deus virou para ele e falou assim: vou fazer o seguinte, eu vou mandar ir lá pregar para ele, tá? Você espera aí. Aí salvei eles. Eu não consegui. Não, irmão. Não é assim que as coisas funcionam. É por isso que essa dispensação chama graça. É nesse tempo que nós temos a escolha, é nesse tempo que Cristo nos chama, e que quem tem ouvido ouve e diz: olha, essa palavra faz sentido para mim, eu quero servir esse Deus. E agora, queridos irmãos, ele vai insistir: não, pai Abraão, se alguém dos mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Olha, ele deu uma ideia para Abraão. Abraão, é o seguinte: se chegar um morto lá, que é Lázaro, e chegar lá ou alguém, e for pregar para eles vão falar: uau, alguém que ressuscitou veio pregar para nós, vamos servir. Irmãos, isso já aconteceu na Bíblia. Capítulo 11 de João, um outro Lázaro, que não é esse, morreu, e ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ao invés de levar quebrantamento ao coração das pessoas, a Bíblia diz que a partir dali os escribas e fariseus buscaram ocasião para matar Lázaro. Ele voltou da morte, e ao invés de quebrantar o coração das pessoas, as pessoas odiavam tanto a Cristo que vão matar Lázaro, que a gente vai dizer que isso tudo é mentira. Vão matar de novo. Ele morreu, viveu, vão matar então, que aí fica resolvido. Deixa eu dizer uma coisa para você. O único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E Ele tem falado aos nossos corações. Ele opera o querer e o efetuar, mas não anula a nossa responsabilidade de dizer: sim, eu quero servir a Jesus. E queridos irmãos, Abraão vai dizer: porém ele respondeu: se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Tarde demais. A Bíblia diz que Deus marcou um dia em que vai julgar homens, e eles terão de prestar contas por todas as palavras frívolas, obras injustas, omissões pecaminosas e todos os pensamentos impuros. Será o dia do juízo. Esse dia vai chegar. Você tem uma agenda inadiável. Todos nós teremos que comparecer ante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Todos nós, grandes e pequenos, ricos e pobres, todos devemos comparecer ante o tribunal do Senhor. E queridos irmãos, a doutrina do inferno não é uma verdade popular hoje em dia. Não agrada os ouvidos, contudo, pior do que ouvir sobre o inferno é ser lançado nele. Pior do que ouvir sobre o inferno é ser lançado nele. A confiança na palavra de Deus é a condição para a salvação, e ela aponta para Jesus, que nos leva para o céu. Fecha teus olhos, baixe sua cabeça nesse momento. Toda a igreja em oração. Há muitas pessoas aqui que eu não conheço, mas bem na verdade que eu não conheço o interior de ninguém, eu não sei o que se passa no seu coração. Mas saiba de uma coisa: há um Deus no céu que nos conhece, que sonda os nossos corações. Esse Deus está aqui na pessoa do Espírito Santo. E se Ele nessa noite tocou o seu coração e você quer viver de um modo diferente, eu quero dizer que a oportunidade sua é hoje. A sua oportunidade é agora. Você que nos vê pela internet, não é por acaso que você está assistindo a esse culto. O dia se chama hoje, a oportunidade se chama agora. Há muitas coisas que talvez você não queira fazer agora, que no futuro queira fazer, mas poderá ser tarde demais. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu não tenho o costume de pedir ninguém para levantar a mão, nem para te convidar aqui à frente, mas eu quero te fazer um convite. Se Jesus nessa noite tocou no seu coração, e você quer entregar a sua vida a Ele, nos procure. Pastor, por que eu tenho que te procurar?
porque você vai precisar ser discipulado. E com muito amor e com muito carinho, essa igreja vai te oferecer o discipulado. Você vai aprender sobre essa fé, sobre esse Espírito que te tocou nesse momento. Então não precisa levantar sua mão, não precisa vir aqui à frente. Mas talvez você conheça alguém aqui da igreja, ou pode me procurar. Nós vamos ter o prazer de te discipular na palavra de Deus, para que você viva plenamente na presença do Senhor. Quero convidar todos nesse momento a baixarem suas frontes e estarem em oração. Os irmãos que vão distribuir a ceia podem vir rapidamente aqui à frente. Toda a igreja em oração. Estou vendo muita gente de olho aberto e ninguém ora de olho aberto. Toda a igreja em oração. Fale com o Senhor Jesus agora. Diante de tudo que você ouviu, como é que está a sua vida? Será que você pensa que isso aqui é apenas uma história religiosa? Não. Isso aqui é a palavra de Deus. Ela é viva. Ela tem o poder de penetrar no mais íntimo do seu ser. Ainda que você tente e que a sua mente guerreie contra você mesmo, a palavra entra e vai lá no seu coração, como uma espada de dois fios. E se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Abra o teu coração nessa noite. Nós vamos participar da ceia agora. É o momento de você fazer uma autoanálise, uma reflexão diante do Senhor. Ore e consagre a sua vida ao Senhor e participe da ceia do Senhor em nome de Jesus.